Todos, boa noite a todos. Eu desejo profundamente que a paz de Jesus esteja com todos. Alguém por acaso tem motivos para dar glória a Deus aqui nessa noite? 4 pessoas só, hein? Eu vou perguntar de novo, quantos têm motivos para dar glória a Deus aqui nessa noite? Enquanto o Fábio, que trabalha comigo, se prepara para cantar um hino antes de eu pregar, eu quero mais uma vez mencionar a minha eterna gratidão de estar aqui nessa igreja que é um referencial não só no território nacional, mas também fora, uma igreja que é conhecida no mundo inteiro. Louvar a Deus pela vida desse patriarca, o anjo dessa igreja, pastor Eliseu Menezes, que mais uma vez cedeu sua preciosa tribuna, e eu sinto o peso da responsabilidade de ser um mensageiro de Deus nessa noite. A Bíblia diz: diante das cãs te levantarás. E uma vez alguém me perguntou o seguinte: essas cãs é o que? É cã de cadela? Falei, não, cã é cabelo branco. E cabelo branco é digno de respeito. Há uma história em cada fio de cabelo branco, não é? Eu quero agradecer ao Senhor, sua digníssima esposa, todos os obreiros, e também em especial ao pastor Marco Filho, que é um grande amigo, que é um homem de Deus também. Muito obrigado pelo seu carinho. Todos os irmãos presentes, e também em rever meu amigo, um dos maiores cantores do Brasil, pastor Marco Aurélio. Vamos aplaudir a Jesus pela vida desse servo também. Glória a Deus. Fabinho, vem rápido cantar. Quem veio ouvir a palavra de Deus, diga amém. Quem veio perder tempo, diga aleluia. Muita gente sincera no nosso meio. Vem, Fábio, vem, Fábio. Vamos, filho. Só cantar, tá? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Pode soltar para mim a música 9. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Por tudo aquilo que o Senhor é. Aleluia. Pode deixar o playback alto. Aleluia. Glória a Deus. Colocar uma coroa de espinhos na fronte do meu Salvador, cuspiram em sua face e humilharam o meu mestre e Senhor. Foi assim, de braços abertos, pregado em uma cruz, todos zombavam do meu mestre Jesus, e com muita dor ele suportou. Foi no momento de angústia que o meu Jesus clamou: Eloi, lama sabachthani. Ao Pai Jesus exclamou: Eloi, lama sabachthani. Ao Pai Jesus clamou. Olha o que o meu Jesus já fez por você. Jesus foi ao inferno e a tua chave ele já tomou na cabeça da serpente. O meu Jesus já pisou e ao terceiro dia ele ressuscitou, poderoso e onipresente, é o meu Redentor.
já entrou nessa igreja para receber o meu louvor. Vai resgatar os caídos do vale da dor. Só quem acredita aí, glorifique ao nome do Senhor. Eloí lama sabachthani, por você, pelos teus filhos, ao Pai meu Jesus já exclamou. Eloí. Consegue ouvir Jesus clamando pela tua vitória lá na cruz do Calvário, meu irmão? Ao Pai Jesus clamou. Jesus foi ao inferno e a chave tomou na cabeça do diabo. Meu Jesus já pisou e ao terceiro dia ele ressuscitou, continua sendo poderoso. O seu Redentor hoje entrou nessa igreja para receber o teu louvor e resgatar os caídos do vale da dor. Eu acredito, eu glorifico ao teu nome, meu Jesus, meu Senhor. Sinta Ele te envolvendo com seus braços de amor. Hoje é um dia de vitória, a tua bênção aqui já chegou. Pode glorificar, porque Jesus continua sendo teu Senhor. E na cabeça da serpente Jesus pisou e declara ao mundo inteiro que você é mais que vencedor. Você pode levantar suas mãos. Eu te exalto, eu te glorifico, meu Jesus, meu Rei, meu Senhor. Aleluia. Muito bem. Sinto uma atmosfera espiritual propícia para que a preciosa semente seja semeada nos nossos corações essa noite. Lembrando da menção que foi dada ontem em relação ao dia de hoje. Cada dia por vez, devagar se vai ao longe. Vamos viver com intensidade esse momento. Porque o que Deus vai fazer agora, Ele pode fazer algo parecido em outra oportunidade, mas igual só agora. Por isso, o último lugar que temos para perder tempo é aqui. Vamos abrir a palavra de Deus no maior livro da Bíblia. Eu me refiro a volume profético, a volume escrito, quer dizer. Vamos ler o livro do Salmo. Salmos, em hebraico é Terrilim, que em plural de Terrilá. Terrilá é salmo no singular, Salmos é Terrilim. Este é o inário do povo hebreu, originalmente composto de 5 livros. E a Bíblia uniu os 5 livros em um só. Salmo de número, porque não é uma história em sequência, não pode ser capítulo. 51. Aperta bem esse cinto de segurança, que está empoeirado e há muito tempo você não usa, que o tranco da subida vai ser forte. Salmo de número 51. Apenas um versículo. O versículo de número 5. 3.000 anos a idade do texto que vamos ler. Exatamente igual até os dias de hoje. Expressão poética do maior salmista da história. Salmo de número 51, verso 5. Quem encontrou, diga amém. Assim está escrito: em pecado eu fui gerado, e em pecado concebeu-me a minha mãe. Outra tradução diz: eis que iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. Olhos fechados. Baruch vet Adonai hamevorav leolam vaed, Baruch shen kavod malchuto leolam vaed.
Bendito és tu, eterno nosso Deus, porque tu és o Rei de todo o universo e a sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome e o seu reino jamais terá fim. Fale conosco de forma clara, concisa e poderosa, de forma transcendente, épica e misteriosa. Revela os segredos dos nossos corações e o futuro que está por vir. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e também por aquilo que o Senhor irá fazer. De antemão, Senhor Deus, abrimos o nosso coração, humildemente, nos prostramos diante da sua palavra e pedimos, fala conosco, em nome de Jesus, para a sua honra e glória. Amém. Amém. O autor da expressão poética que acabamos de mencionar nessa noite foi o maior monarca da história de um povo. A sua história política transcende o quadrilátero da Bíblia Sagrada. Muito mais do que isso, o autor deste texto também foi um grande guerreiro, estrategista, reverenciado e usado como referência para os conquistadores até os dias atuais. Porém, o autor desse texto, com tantos atributos positivos aqui citado, é famoso por ser salmista. Davi é muito mais famoso por ser adorador do que rei, muito mais famoso por ser adorador do que guerreiro. E de forma equivocada, muitas pessoas lhe atribuem todos os livros do Salmo, que não é uma verdade. Muitos outros autores escreveram neste livro que me refiro. Muitos outros expressaram a sua dor, as suas lamentações, os seus regozijos e também suas aflições, de forma poética cantada neste livro que me refiro. Porém, nenhum salmista deve ser comparado ao grande rei. Davi de Melech é sem dúvida o maior de todos e o mais reverenciado e conhecido salmista da história bíblica. De todos os salmos de Davi, senhoras e senhores, gostaria de destacar dois. São os dois mais famosos. O salmo de Davi mais famoso é conhecido como o salmo de número 23. O salmo de número 23 não é apenas o salmo mais conhecido de Davi, é muito mais do que isso, é o texto da Bíblia mais conhecido na história. O salmo 23 é mais conhecido do que o João 3,16 dos cristãos. O salmo 23 é mais conhecido do que Êxodo 20 dos judeus. Mais traduzido texto da história bíblica. É escrito há 3.000 anos, eu costumo dizer que quando Davi escreve o Salmo 23, ele está no aro da escada. Talvez você não esteja entendendo o que eu estou querendo dizer, mas se alguém vai trocar uma lâmpada, ele sobe até o último degrau da escada e não alcança. O lugar mais alto que ele pode ir é no aro da escada. Quando Davi escreve o Salmo 23, ele está no aro da escada, está no ápice da sua jornada terrena. Não existe mais degrau que possa galgar para subir. Quando Davi escreve o Salmo 23, ele escreve Adonai Roi Lo Ersar Binyodeshi Arbitzeni Ao Me Menuhot Yanarleni Nashi Yeshove Vemar Gelet Seder Leman Shemo Lo Irai Raki Atai Madi Shiftecha O Mishantecha Remadel Hamun Hanoi Nefanai de Shurhan Neger Shodechai de Satan Vasemen Rossi Kossi Revayach Tova Reser de Fun Koliem Hayai Beshabeveiti Adonai Leorer Yame. Entendeu nada, né? O Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. Viu que o padre foi pobre quando traduziu? Ele traduz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha como ele está com problema de visão. Porque o Senhor é meu pastor está aqui, ó, na vertical. Mas nada me faltará está na horizontal. O que Davi diz é o seguinte: o Senhor é meu pastor na vertical e Ele não me falta na vertical. Mudou? Mudou muito. O Salmo 23, ele consegue
transpor os limites da religiosidade. Ele é tão conhecido que ele rompeu os arames farpados dos nossos conceitos e preconceitos. O Salmo 23 é semelhante a uma bacia cheia d'água quando algo cai dentro, se esparrama na história. É o texto mais traduzido do mundo, e você pode entrar na casa de um pagão, de alguém que nem sabe quem é Deus. Em alguma parede daquela casa, envergado em uma madeira podre, quase apagando, vai estar desenhado o pergaminho escrito: Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pode entrar num táxi de um taxista endemoniado, cheio de fitinha pendurada no retrovisor. Ele pode estar falando um monte de besteira no telefone ou ouvindo uma música profana, mas em algum lugar daquele carro vai ter um adesivo escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em contrapartida, senhoras e senhores, ouvintes e praticantes da palavra de Deus nessa noite, o segundo salmo mais conhecido de Davi é a contramão do 23, é o 51. Porque para escrever o 23 ele escreve no alto, mas o 51 ele escreve atolado até o pescoço. Quando Davi de Meller, o grande rei, escreve o Salmo 51, quem está me ouvindo diga amém. Amém. Quando ele escreve o Salmo 51, pastor Eliseu, ele é um homem simplesmente condenado à morte. Havia cometido um crime duplamente qualificado, que a própria Torá sagrada, que regia ele e o seu povo, o condenava. Quando Davi escreve o Salmo 51, ele é um homem que deveria morrer. E a impressão que tenho é que antes de morrer pediu para escrever o Salmo 51. Se Davi comete um crime duplamente qualificado e tão hediondo quanto cometeu, que a própria palavra de Deus diz que ele deveria morrer, uma pergunta tange o meu coração como os dedos de um arpista. Se Davi deveria morrer, então por que ele não morreu? Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não importa se é grande, se é pequeno, se é médio. Para Deus não existe diferença. As diferenças existem lá fora, mas aqui dentro, na presença dele, todos são iguais. Então, se há igualdade, Deus não faz acepção de pessoas, e Davi comete tal equívoco, por que não morre? A resposta está no verso de número 5. Não morre por quê? Porque Deus não mata quem se arrepende. O verso 5 é chamado de tshuvá. Em língua hebraica, tshuvá é a coisa mais preciosa que existe na alma humana. É a pérola da ostra. A tshuvá é o poder excomunal da alma humana, de poder se envergar o máximo possível para reconhecer o seu erro. Porque dura cerviz, cervical dura, é abominação para Deus. Davi não morre porque escreve o verso 5, que não discordo dos exegetas, dos intérpretes da Bíblia Sagrada, que diz que quando Davi escreve o verso 5, está se referindo ao pecado de Adão e Eva. Mas eu não posso entender que Davi está falando da vida alheia para Deus e por causa disso Deus o absolve. Porque para Deus só vale quando você fala de você para Ele, não dos outros. Davi não está falando nenhuma novidade se estiver falando de Adão e Eva. Não está falando da forma com que todos nós seres humanos herdamos a morte, porque todos nós nascemos sentenciados a morrer. Por que nascemos sentenciados a morrer? Porque todos nós, sem exceção, somos gerados da mesma maneira. Todos nós somos resultados de um ato orgânico e sexual. Por isso estamos aqui. O pecado de Adão, Ishon e Eva é esse. Eles passam a morte. Nós transmitimos a morte como um vírus, pela forma com que somos gerados. Por isso já nascemos debaixo do poder dela. Mas existe um que a Bíblia chama de semente da mulher. Eu nunca ouvi dizer que mulher tem semente, porque
Semente pertence ao homem. Mulher é genitora. Como pode mulher ter semente? Aleluia. Todos nós somos resultados da semente de um macho, semeada na terra fértil, que é a fêmea, ou não? Sim ou não? Mas tem um que a Bíblia diz que ele é a semente da mulher. Se mulher não tem semente, é porque esse um que a Bíblia diz que iria esmagar a cabeça da morte, que está aqui no nosso meio através do Espírito Santo, não foi gerado da semente de homem, porque desceu sobre a mulher o Espírito Santo de Deus. Portanto, ele é o único que nasce sem o poder da morte sobre ele. Podia matar, que ele ressuscitava, e matava de novo, ele ressuscitava, e matava de novo, ele ressuscitava, e matava de novo, ele ressuscitava. Aleluia, porque já nasceu sem o jugo da morte sobre seus ombros, ele é maior do que a morte. Alguém podia só dar um aleluia para ajudar o pregador? Quando Davi está dizendo em pecado, fui gerado em pecado, concebeu minha mãe, não está falando dos outros, está falando dele. E acredite, senhoras e senhores, está contando para mim e para você o maior segredo da vida dele e um dos maiores da Bíblia Sagrada. Davi está dizendo, em outras palavras, que ele não é filho da mesma mãe dos seus irmãos. Em outras palavras, um bastardo. Pera. Antes de você me queimar na inquisição dos seus pensamentos, permita-me lhe provar o que digo. Porque a gente tem essa mania de dizer que todo mundo é herege. Isso é coisa de papa. Eu vou lhe provar primeiro, geneticamente. A Bíblia diz que Davi era diferente geneticamente dos irmãos. Se fosse igual, a Bíblia não ia perder tempo falando uma besteira dessa. A Bíblia diz que Davi é ruivo. Se a Bíblia diz que Davi é ruivo, ele tem uma diferença genética dos seus irmãos. A segunda prova é cultural. Davi tinha 2 serviços em casa. Quais eram os 2 serviços de Davi? Os 2 serviços de Davi era o primeiro, que o faz muito famoso, pastor das ovelhas. Em outras palavras, esse pastor de 3.000 anos atrás não é o mesmo que está na sua mente, que você assistiu no desenho animado de filme bíblico. Esse pastor que cuida de bicho é justamente aquele que faz o trabalho sujo dos animais no campo. Isso é um trabalho de desonra, que só 2 tipos de pessoa pode fazer, ou os escravos ou os bastardos. Quem diz isso não sou eu, é Jesus, quando conta a parábola do filho pródigo. Segundo o que Jesus diz, e eu acho não, eu tenho certeza que ele não mente, o filho pródigo volta para casa e o pai diz, vou lhe dar um anel, uma roupa, e você vai se assentar na mesa como um filho legítimo. Mas o filho pródigo disse, não sou digno de ser chamado de filho. Qual o ofício que ele pede? Deixa eu cuidar dos bichos. Porque quem cuida dos bichos não são os legítimos, ou são escravos, ou são bastardos. Segundo trabalho de Davi, era juntar o monturo. Para quem não sabe o que é monturo é o lixo gerado dentro da casa. O lixo familiar. Quem está me ouvindo, diga amém. Por quê? Porque culturalmente o bastardo não pode ter a glória de olhar nos olhos do pai legítimo. Então ele não pode e não tem um lugar para se assentar à mesa, porque se ele tiver um lugar para se assentar à mesa, ele vai se sentir membro do clã, membro da família. Então ele não tem lugar à mesa, ele não pode entrar no mesmo recinto que os legítimos estão. Então o filho bastardo tem que esperar todo mundo comer, para quando todo mundo se levantar da mesa e sair do recinto, ele entra como um rato para comer o que restou e juntar o lixo da casa. Ele é o lixeiro da casa. Por isso que de forma poética ele diz assim, e Deus me tirou de trás das malhadas. Não é teoria não, porque teoria com Deus não funciona. Só funciona quando você canta o que vive. Deus me tirou de trás das malhadas e me fez assentar entre os príncipes da terra.
Em outro texto ele diz: e Deus me resgatou do monturo e me colocou entre os reis deste mundo. Aleluia. Ele está simplesmente cantando a trajetória épica de alguém desfavorecido, mas amado por Deus, que saiu de baixo, aleluia, e chegou em cima. Eu estou sentindo que isso vai acontecer com alguém aqui nessa noite. Então, o bastardo não tem os direitos dos legítimos, ficam e moram no fundo. Se ele é bastardo, então Jessé comete um equívoco, um crime, chamado na Bíblia de adultério. Então, por que ele não morre? Porque, na verdade, o que Jessé comete não foi um adultério. Jessé deve-se ter coabitado com uma mulher, primeiro, sem aliança, e segundo, em julgo desigual, não judia. Sendo assim, o crime desqualifica de adultério, pula pela segunda graduação, chamada prostituição, e desce para o terceiro nível, chamado fornicação. A pena para fornicação, segundo Deuteronômio e segundo Levítico, é 39 chibatadas em praça pública, num pelourinho. É uma vergonha, porque ele é levado e amarrado no pelouro, lá no meio da praça, e toda a cidade vem ver. Vai apanhar porque fornicou. 39 chibatadas é o máximo, vai depender de quem está executando. Pode ser bonzinho, amigo dele, pode ser um político corrupto. Falar assim, deixa der uma moedinha, eu bato só 3 vezes. Mas quem tem o papel de cumprir a lei tem que ser fiel com o dono da lei. Respira. Ele apanha em praça pública, mas a mesma lei que eu acabei de referir diz que se o filho do pecado for fêmea, quem carrega o opróbrio é a mãe, mas se for macho, a vergonha eterna vai ser do pai. Eu posso imaginar, pastor Marco Filho, na coerência dos meus pensamentos, Jessé apanhando no tronco, sendo humilhado e pedindo para Deus: Deus, por favor, tomara que nasça uma menina. Não deixa, Deus, eu passar essa vergonha. Já é muita humilhação apanhar aqui em praça pública. Não deixa nascer um macho. Mas eu aprendi que tem oração que Deus não ouve. Nasceu um macho. E o menino Davi passou a ser a vergonha de Jessé. Mas eu tenho uma boa notícia. Se Davi foi a tragédia de Jessé, Deus tinha um propósito naquilo. Sabe por quê? Porque o Deus que está aqui nessa noite é especialista em transformar tragédias em grandes bênçãos e vitórias. Tem uma mão levantada para receber o que eu vou dizer? Toda tragédia que aconteceu na sua vida aconteceu com a permissão de Deus. Porque Deus permitiu a tragédia vir para pegar ela e transformar ela em uma grande vitória, em um grande triunfo na sua vida. Tem alguém que entende o que eu estou falando? Por favor, levante a sua mão e diga glória a Deus. Tem um ditado popular que diz: o que não mata engorda. Eu queria mudar ele. Eu queria dizer: o que não mata te fortalece. Sabe por quê? Porque Jó saiu daquela provação muito mais forte do que quando entrou nela. Alguém está entendendo o que eu estou pregando? Eu estou lhe dizendo que essa tragédia, essa provação não vai te matar não, muito pelo contrário, vai te fortalecer muito mais do que quando você entrou nela. Só quem acredita, por gentileza, se manifeste. O menino vivia cuidando dos bichos e tinha um sonho. Alguém aqui tem sonho? 3 pessoas. Eu vou dizer, Davi tinha um sonho, pastor Marco Aurélio, de consumo. Alguém aqui tem sonho de consumo? Só 2 pessoas. Parabéns, anjo. Eu vou perguntar de novo, talvez você não entendeu o que eu disse. Alguém aqui tem sonho de consumo? Os que você não quiser, manda para mim que eu aceito. Davi tinha um sonho de consumo. E Deus ia usar o sonho de consumo de Davi para colocar ele perto do sonho de Deus. Aleluia.
Qual era o sonho de consumo de Davi? Eu vou lhe dizer. O sonho de consumo de Davi era comer queijo. É daí que sai a tese que Davi era mineiro. Eu não concordo. Olhe para cá. O sonho de Davi era comer queijo, por quê? Olhe para mim, redobre sua atenção. Porque só podia comer queijo quem era membro da família. Queijo, há 3.000 anos atrás, era comida de nobre. Então, quando os irmãos comiam queijo e não aguentava, como diz o mineiro, não dava conta, ele amassava o queijo. Os irmãos de Davi esfarelavam e pisavam em cima para Davi não comer. Mas Deus usava aquele sonho como um trampolim para colocar Davi perto do sonho de Deus. Você entende o que eu digo? A maior alegria do menino era quando seu pai Jessé ia em direção à porta do fundo, virava de costas e gritava: Davi! O menino franzino, cheio de sarda, canela fina e pé descalço. Claro, você nunca vai ver um escravo de sandália. Escravo usa trapo e o pé tem que ser descalço. Sandália só tem quem é membro da família. Tem o brasão do clã em cima. O menino de pé descalço vinha na porta trêmulo, não pode olhar na cara do pai para não desonrá-lo. E então, trêmulo, ele diz: sim, senhor. De costa mesmo, o pai aponta e diz: está vendo esse cesto de queijo aí? Vai levar para os seus irmãos no campo de batalha. Aquilo era glória para o menino. Eu já estive lá em Beit Halem, território palestino. Belém, onde Davi nasceu e viveu, está no território palestino, e eu não estou falando que o terreno é semelhante à terra fofa do Paraná e nem à terra fofa do Brasil. Estou falando que é um terreno árido, semiárido, cheio de pedra, fazendo 50 graus centígrados de dia. Também, só para refrescar sua memória, eu estou falando de um menino que está de pé descalço. Eu estive lá e vi que a distância da casa até o campo de batalha era mais de 3 quilômetros. O menino juntava aquele cesto pesado nas costas e partia correndo pelo deserto. Talvez aquele cesto pesava mais do que ele, porque toda missão tem que pesar mais do que aquele que a carrega. A missão que você tem é muito maior do que você. O menino ia carregando queijo e não tinha ninguém naquele deserto com a bandeirinha dizendo: vai, Davi, estamos torcendo por você. Não tinha nenhum irmão do círculo de oração dizendo: Davi, seja forte, corajoso, estamos orando. Não tinha ninguém correndo como os maratonistas do lado, um copinho de água dizendo: está com sede, garoto? Não. Deserto é lugar de solidão. Apenas uma voz o aguardava quando ele parava para descansar. Covarde, aquela voz que se aproveita dos nossos pontos vulneráveis, das nossas fraquezas. Aquela voz que deveria dizer para o menino assim: e aí, Davi, chegou a hora, hein? Não é queijo que você quer? Respira fundo e sente o cheiro dele. É só pegar um e já resolveu. Aliás, os seus irmãos nem sabem quantos queijos tem aí. Eles nem imaginam quantos queijos tem. Por que você não pega um queijinho desse e come? Eles amassam o queijo para você não comer. Não é a chance de você pegar um queijinho desse, Davi. Mas eu vou lhe dizer com toda garantia: Davi nunca pegou um queijo daquele. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha com ladrão. Também aquela voz deveria dizer assim: ô Davi, esses irmãos seus te humilham sempre. Por que você não faz um xixi nesse queijo aí? Por que você não bota uma pimenta nesse queijo aí? Se vinga dos seus irmãos. É a oportunidade de você se vingar deles. E eu vou dizer de novo: Davi nunca se vingou dos seus irmãos. Sabe por quê? Porque quem se vinga é fraco. Forte é aquele que tem oportunidade de se vingar, mas não se vinga.
Por isso eu vou lhe dizer, não seja frouxo, não seja fraca. A oportunidade de se vingar vai aparecer escancarada na sua frente nos próximos dias. E o Espírito Santo te trouxe aqui só para lhe dizer, não se esqueça, não se vingue, porque eu te fiz forte. Forte é aquele que tem a chance de se vingar, mas não faz, não se vinga. Aleluia. Não tinha ninguém ali olhando Davi, ele poderia ter feito todas essas coisas. Então eu aprendi o princípio do Evangelho, que tudo que a gente faz e todo mundo vê, Deus não enxerga. Só contabiliza para Deus aquilo que você faz e ninguém está vendo, positivo ou negativo. Jesus diz: o que a mão direita dá, a esquerda não pode saber. Quer vitória? Não ora no meio do povo, não. Entra no teu quarto em secreto e clama ao Senhor teu Deus. Para Deus só vale o que você faz e ninguém está vendo. Por isso, ser crente aqui, levantar a mão aqui, cantar a coisa mais linda do mundo. Mas a pergunta que tange o meu espírito como os dedos de um arpista é: quem é você quando ninguém está te vendo? É a mesma espiritual que está aí? É o mesmo santo quando abre a internet e não tem ninguém por perto? Ou você muda? Para Deus só vale o que você faz e ninguém vê. Que aqui as coisas são fáceis. Davi nunca titubeou naquele deserto, carregando aquele cesto de queijo, durante muitos anos. Ele ia e voltava. Pastor Eliseu, imagine que cena. Aquele menino de canela fina, todo suado, levando queijo e trazendo. Mas olhe para cá, preste atenção. Ninguém carrega queijo a vida inteira. Vai chegar um dia que Deus vai arrancar o cesto de queijo das suas costas e vai colocar a capa pesada da realeza de Israel. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Nenhum trabalho no Senhor é vão. Deus não deve nada para ninguém, não vai ser para mim nem para você que Deus vai dever. Ele paga, e paga muito bem pago. Alguém está me entendendo? Diga amém. A grande questão, sabe o que é? Que a gente quer a capa, mas não quer carregar queijo. Todo mundo quer, eu creio, crê, mas não quer carregar queijo, não sei que fé é essa. Está achando que Deus é bobinho? Quando o Senhor me der 10 mil, eu vou ser dizimista. E Deus diz: está bom. Não é nem no 100. Vou cair nessa. Obrigado. Tem crente que acha que Deus é bobo. Acha que Deus está titubeando assim, cansado. É? Quer a capa? Carrega queijo. E aprende que na fase de carregar queijo ninguém te aplaude. Aprende que na fase de carregar queijo o calor é maior. Aprende que na fase de carregar queijo ninguém vai dizer obrigado. Aprende que na fase de carregar queijo o pé arde. Mas compensa. Foi dito aqui pela boca dessas meninas: ser fiel que compensa. Imagina que o menino levava aquele cesto de queijo e entregava logo para o mais velho. E o mais velho, com vergonha daquele opróbrio, batia o pé e dizia: vai, rapaz, some, desaparece, vai embora. E eu disse que Deus usava o queijo com trampolim, para trazer ele para perto do sonho de Deus. Pastor, como eu vou saber qual é o sonho de Deus para a minha vida? Quando aquilo que está ao seu redor te atrai. Qualquer coisa que atrair o seu espírito é sonho de Deus. Tem gente que não gosta de ouvir a palavra. Tem gente que diz: ai, que vontade de ir para casa dormir. Então vai. Mas tem gente que para ouvir a palavra fica 5 horas ouvindo. Por quê? Porque o sonho de Deus para a vida dele é que ele seja pregador. Porque aquilo que você aprecia no Espírito é o que Deus tem para a sua vida. Merecia um aleluia. Tinha algo que atraiu o espírito daquele menino de pé descalço, daquele homem desfavorecido. O quê? Era quando ele ia voltando embora, que ele ouviu o barulho da guerra.
Quando ele ouviu o barulho da guerra, eu sinto a presença do Senhor aqui. Quando ele ouviu o barulho da espada, eles treinando, plá, plá, o cavalo relinchando, e aqueles homens tratando dos escudos, aqueles homens pulindo as espadas, o barulho da guerra fazia o menino parar e correr risco, abrir os arbustos e olhar, e ficar olhando ao barulho de guerra e sonhando. O sonho de Deus é muito elevado, é muito grande, é quase intransponível, é quase inatingível. Aleluia, mas mesmo assim ele teimava em sonhar o sonho de Deus. E devia dizer: quem me dera que eu fosse um soldado. Não, um ajudante de soldado. Quem me dera que eu fosse um escudeiro. Eu queria só limpar as crinas dos cavalos. Eu queria só polir os escudos. Eu queria só estar lá na guerra. Quem me dera que eu fosse o menor do exército de Israel. Mas eu vou lhe dizer que aquela voz devia aparecer para ele e dizer assim: quem? Você, Davi? Se põe no seu lugar, hein? Olha de onde você veio. Olha quem é a tua mãe. Você nunca vai ser soldado de Israel, menino. Aprende, não tem chance. Ataló e Yehudim. A sua mãe não é judia. Você não pode servir o exército. Ataló, lolabrit, hartikal, não tem a circuncisão. Você é bastardo, desfavorecido, está sonhando em ser soldado. Ei, acorda! Mas permita-me, senhoras e senhores, em dizer que é verdade, Davi nunca foi soldado de Israel. Mas foi general. Permita-me lhe dizer, Davi nunca foi escudeiro de nenhum soldado de Israel, mas foi presidente da república. Você não entendeu o que eu disse? Tem uma mão só para receber? Ou precisa das duas? Uma mão você recebe só a metade da bênção. Com as duas você recebe ela toda. Ouça bem e recebe o que eu vou lhe dizer. Tudo que as pessoas impediram você de ser é porque era muito pequeno. Aleluia. Ninguém tem poder de impedir coisa grande acontecer na sua vida. Impediram você de ser soldado, mas não vão impedir você de ser general. Onde estão as pessoas que entendem o que eu estou pregando aqui nessa noite? E pode abrir a boca só para dar um aleluia exaltando o nome do Senhor. Menino, carregador de queijo, conhecia as entrelinhas daquele deserto todo. O pé engrossou. Quem está me ouvindo, diga amém. Naquelas indas e vindas, ele estava na alça de mira de alguém poderoso. Era Deus. Deus estava à procura de algo, e a gente só procura aquilo que a gente precisa. Portanto, é uma incoerência dizer que Deus não precisa de nada, porque Ele precisa. É só ler Lucas 19, quando Jesus escolhe 2 homens para ir buscar um jumento. E os 2 homens disseram: e se o dono aparecer? Jesus disse: se o dono aparecer, diga para ele que o Senhor precisa dele. Existe algo em você que Jesus precisa. Talvez você nem saiba disso, mas existe algo em você que é maior do que você. Que por causa desse algo que está em você, Deus já te livrou muitas vezes da morte. Muitas bênçãos na sua vida vieram por causa desse algo que está em você. Você entende o que eu falo ou não? Você está onde está hoje por causa desse algo que está em você. Não é mérito seu. Esse é o mistério, o segredo que Deus tem com a sua vida. Quem quer que eu pare, diga amém. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Daqui a pouquinho eu saio da introdução. Deus estava à procura de algo, patriarca. O que Deus precisava? De um rei? Não, claro que não. Deus não precisava de um rei, porque Israel já tinha um rei. Chamava-se Saul, da tribo de Benjamim. Deus precisava de um guerreiro? Também não, porque Saul era um guerreiro. Deus precisava de alguém, pastor, alto, forte, musculoso, com bíceps, tríceps e outros íceps, assim, grandão? Também não. O que Deus precisava?
Deus precisava de algo que não está fora, está dentro. Deus precisava de um coração. Porque Saul tinha tudo que era bom, mas tinha uma coisa que lhe faltava, que era necessária. E tem coisas que a gente tem que é muito bom, mas não resolve. Deu tempo de você pensar o que eu disse. Talvez você não tenha muitas coisas boas, mas pode ter uma apenas que resolve. Aleluia. Deus olhava o menino indo e voltando naquele deserto, sem murmurar, sem reclamar, e Deus disse: encontrei o que eu precisava. O que Deus faz? Pega o Nextel e chama Samuel no rádio. Samuel na escuta. Samuel responde: na escuta, Deus, pode falar. Deus disse para Samuel: encontrei o que eu precisava. Samuel disse: que bom, que legal. Onde está? Deus disse: liga o GPS e anota o endereço. Tribo de Judá, o Amazonas da Federação, o maior estado do país. Lembrando que Samuel está no norte, Judá está no sul. Quando Deus diz tribo de Judá, Samuel diz: pô, Deus, assim você me arrebenta, porque lá longe, é grande, como é que eu vou encontrar? Deus diz: anota aí, eu estou dando endereço. Quando você chegar na tribo de Judá, vai procurar uma cidade chamada Casa do Pão. Nunca ouvi falar, claro, porque ninguém ouviu falar antes, porque o filho ilustre ainda não tinha nascido. Quando você chegar na Casa do Pão, você vai procurar a casa de um homem chamado Jessé. Aí é que eu penso que Samuel deve ter dito: que nome brega. É porque a gente só sabe quem é Jessé por causa de Davi. Aleluia. Você não entendeu nada do que eu disse. Eu vou traduzir para você entender. O nome do seu triunfo vai na sua frente. O nome da sua vitória vai na sua frente. Por causa da sua vitória, as pessoas vão saber quem é você. Por causa do que Deus fez na sua vida, as pessoas vão saber quem é você. Olha lá, 3, 4, 5, 6. Aí. Aleluia. Tem alguém sentindo a presença de Deus aqui? Quando Samuel diz: está bom, é para ir lá, Deus diz: é. Que ele bota o pé para fora para ir, Deus brada: oh, emissário, mensageiro, missionário, profeta, vai fazer o que em Judá? Vai passear, tirar férias, vai fazer o que? Vai curtir? Samuel diz: mas o senhor não mandou eu ir? Deus diz: é, mas você tem que aprender que eu nunca tiro um emissário de um lugar para levar para o outro, para ele chegar lá de mão vazia. E toda vez que eu tiro um mensageiro de um lugar e levo para outro, ele nunca vai chegar de mãos vazias. E por mais que você ache que eu vim aqui para passear na Ilha do Governador, eu quero lhe dizer que eu não vim aqui de mãos vazias. Eu venho trazendo algo da parte de Deus para alguém aqui nessa noite. Olha o que Deus disse para Samuel. Ouça isso, pastor Marco. Deus disse para Samuel assim: não vai de mãos vazias, leva alguma coisa na mão. Samuel diz: o quê? Deus diz: pega um chifre. É um chofarim desse tamanho. É uma trombeta usada para Rosh Hashanah e Yom Kippur. Um chifre, um chofarim, pega um chofarim. Pega um chifre. Quando a Bíblia fala chifre, a Bíblia está falando de força. Lembre-se, força não é poder. Porque força é ação física. Poder não precisa nem tocar, ele só dá ordem. É diferente. Poder é autoridade. Deus disse: pega um chifre, força, e enche ele de azeite. Azeite quer dizer unção. Azeite quer dizer? Unção. Azeite quer dizer? Unção. E chifre quer dizer? Se azeite quer dizer unção, o que é unção? Primeiro, unção não é dom. Sabe por quê? Porque dom Deus dá para quem também não é salvo. É Jesus que diz que muitos vão chegar e dizer: em teu nome expulsamos demônio. Dom.
Em teu nome curamos enfermo, dom. Em teu nome falamos em outra língua, dom. Mas Jesus vai dizer, mesmo cheio de dom, não parou de praticar iniquidade. Apartai-vos de mim. Agora, unção, não. Unção Deus só dá para quem tem a marca da promessa. O que é unção? Unção é uma capacidade extraordinária que não existe no mundo de baixo, só existe no mundo de cima. Unção não se encontra em Harvard, em Oxford, na UFRJ, ninguém estuda unção na Unicamp nem na USP. Unção não se encontra em prateleira de supermercado, nem em banca de jornal. Não existe a matéria unção, aleluia, que dê capacidade de unção para quem estuda em seminário. Porque unção pertence a Deus. E Ele dá para quem quer, quando quer, da maneira que quer e para aquilo que quer. Aleluia, levante a mão e recebe o que eu vou dizer. Unção só serve para 3 coisas. Primeiro, para fazer você ser o que nunca seria. Segundo, para fazer você ter o que nunca teria. E terceiro, para fazer você chegar onde nunca você chegaria. Levante a mão e recebe o que eu vou lhe dizer. Deus te trouxe aqui, te escolheu para te ungir. Ele vai fazer 3 coisas a partir de hoje na sua vida. Vai te dar o que nunca você poderia ter. Aleluia. Vai fazer você ser o que nunca você seria. E vai fazer você chegar onde nunca você sonhou chegar. Só quem acredita que levanta a mão e dá um grito de glória para fazer a ira do governador tremer. Olha o que Deus faz. Samuel leva a unção de força para Belém. Por quê? Porque tudo que Deus manda entregar é justamente aquilo que a gente está precisando. O que eu vim fazer aqui? Te entregar o que você está precisando. Por que é unção de força? Porque Deus, quando olhou para Davi, visualizou qualidades, mas onde ele era fraco, Deus agora vem socorrer para dar força. Por que Samuel vem com a unção de força para Davi? Porque Deus de uma só vez, é forte que eu vou dizer agora, meu Deus, eu recebo isso. Porque Deus de uma só vez ia soprar o nome de Davi no mundo inteiro. Como Deus vai soprar o nome de Davi sem internet, sem Twitter, sem Facebook, sem rádio, sem televisão, sem microfone? Como? Eu vou lhe explicar. Colocando Golias na vida dele. Todo Golias que aparece na nossa frente, ele já vem assim, ó, me derruba. Porque ele vem só para você derrubar ele. Todo Golias vai ser oportunidade de Deus fazer as pessoas ao seu redor saber quem é o Deus que você ama e quem é o Deus que você serve. Alguém está recebendo o que eu estou falando? Levante a mão, abra a boca e dá um grito de glória exaltando o nome do Senhor. Porque esse Golias apareceu só para Deus glorificar o nome dele na sua vida. Deus pensou, vou colocar Golias, de uma só vez eu vou fazer o nome de Davi ser conhecido no mundo. Mas eu sei que Davi tem uma mira boa, mas o braço é muito fino. Então eu vou dar para ele aquilo que está faltando: força. Aleluia. Muita gente acha, e não sabe, muita gente acha que Sansão era um musculosão, grandão assim, fortão, halterofilista, lutador de UFC. Você imagina alguém forte entrar aqui e dizer: o que foi, rapaz? Está duvidando do quê? A gente fala: não é nada não, senhor. Fique em paz, aleluia, glória a Deus. Só que a Bíblia me dá uma pista. Que as pessoas desprezavam Sansão quando ele chegava. Por quê? Porque Sansão tinha um corpo parecido com o meu. Pode acreditar mesmo. Sansão chegava e dizia assim: não mexe comigo não, senão eu vou levantar os portões da cidade. Alguém dizia: quem? Você, pernilongo? Levantar portão da cidade ou pardalzinho? Sansão dizia: quer ver? Imagina o choque, irmão. Ver um pardal que nem eu, 68 quilos, levantando os portões da cidade. Onde estava o segredo de Sansão? Rápido. Não, onde estava a força de Sansão? Rápido. Mais forte.
Mais forte. Precisa ler mais a Bíblia, porque não era no cabelo. Se fosse no cabelo, cortava a franja e a força ia embora. O segredo de Sansão estava em 7 tranças. São de cabelo, mas não é o cabelo, é as 7 tranças. Por que as 7 tranças? Porque as 7 tranças eram um candelabro virado de ponta cabeça, derramando azeite constantemente sobre a vida dele. Samuel vem trazendo aquele chifre com a unção sobrenatural de força que Deus vai dar para alguém aqui nessa noite. É só 4 pessoas que precisam de força, né? Os outros estão tudo forte. Tem alguém que precisa de força aqui hoje? Então você vai receber o que está te faltando. Aleluia, Deus vai te fortalecer. Samuel vem atravessando o país está em choque, em estado de alerta. É 11 de setembro de 3.000 anos atrás. O Todo-Poderoso, os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. O homem era poderoso. Vem atravessando o país, de norte para o sul, dias, segurando um chifre cheio de azeite. Quando ele entra em Belém, quando ele entra em Judá, ele chega em Belém. Quando ele entra em Belém, ele acha a casa de Jessé. Quando ele chega na casa de Jessé, ele bate na porta. Jessé devia estar assistindo, vale a pena ver de novo. Desprovido de atenção. Pensando na morte da bezerra, na conta que tem que pagar amanhã, segunda-feira. Né, Jessé? Quando alguém bate na porta, o serviçal de dentro, que alguém vai chamar de garçom, de mordomo, mas é o serviçal de dentro. Não se distrai agora, preste atenção. Preste atenção. O serviçal de dentro vai abrir a porta. Quando abre, o Todo-Poderoso, Samuel Obama na porta. Ele toma um choque e volta. E diz para Jessé: Jessé, pagou o IPTU direitinho? Os impostos declarou direitinho? Por que está acontecendo? Tem alguma coisa errada, porque o homem está aí na porta. Quando Jessé se levanta e vai ver, é Samuel. Samuel entra. Olha aqui para mim. Preste atenção no que eu vou dizer. O serviçal de dentro já sabe como recepciona uma autoridade como aquela. É uma autoridade das autoridades. Como é a recepção? A cadeira que encabeça a mesa é onde ele vai sentar. E depois que ele levantar, nunca mais ninguém pode sentar nela. Vai se oferecer um banquete. Como é o banquete? Um animal, um cordeiro deve ser assado por inteiro, igualzinho na Páscoa. Páscoa é a tradução errada para Pessa. Pessa quer dizer passagem. Como a autoridade que vem é um anjo de Deus, igual o que passou no Egito, tem poder de dar vida e morte, então assa um cordeiro igual da Páscoa para ele. É forte isso. O cordeiro é assado por inteiro, redobre a atenção. Uma única lâmina vai cortar a junta da coxa do cordeiro, porque essa coxa aqui vai ter que ser dada para aquele homem que vai ser honrado. Por que dá coxa? Porque coxa na Bíblia é pacto, é aliança inquebrável, é honra. Quando Saul é ungido, o rei, ele come a coxa do cordeiro. Quando Abraão chama Eliezer, faz jurar na coxa. Jacó é tocado na coxa. Jesus agora não tem nada escrito na testa, nem na mão e nem no peito, mas está escrito na coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores, porque a coxa é aliança, é honra, é pacto inquebrável. A coxa do animal é dada para quem vai ser servido. Quem quer que eu continue, diga amém. Amém. Aí. Coloca 12 queijos daquele animal. Se faz 12 queijos, conforme o número dos estados da federação, e bota ao redor. Essa é a honra para alguém como Samuel. Quando Samuel entra, ele diz assim: me mostra os seus filhos. Onde estão os filhos? No campo de batalha. O serviçal de dentro, olha, eu estou te revelando a profundidade e estou lhe explicando o Salmo 51. Estou vindo de trás para frente. Ouça o que eu vou lhe dizer. Estou lhe revelando a profundidade de uma cultura, de um povo. Estou lhe explicando o que a Bíblia não lhe explica. Samuel diz assim: eu quero que tu me mostres os seus filhos, mas os filhos estão no campo de batalha. Então o serviçal de dentro escreve, o Jessé escreve um bilhete para eles virem.
O serviçal de dentro pega, mas ele não pode levar porque ele não conhece o caminho. Quem é que conhece o caminho? O menino bastardo desfavorecido de pé descalço, treinado carregando queijo, conhece cada caminho, cada cobra e cada pedra. Aleluia. Pega a sentença, enrola no papel e bota na mão do menino de 17 anos agora. A Bíblia vai dar a idade. O menino franzino segura, já tinha ido levar e voltar, já tinha ido e voltado. Então agora diz, vai, corre, porque Samuel está em casa, seus irmãos têm que vir. E ele segura a sentença e parte pelo deserto. Mal sabia ele que a maior vitória da vida dele já estava em suas mãos. Mas isso não quer dizer, porque a vitória está na mão, que você vai viver ela. Você só vai viver a grande vitória que está na mão quando você tiver a grandeza, de abrir a sua mão. Crente pão duro, está com a bênção na mão, mas morre com ela sem usufruir. A sentença só pode ser lida quando você tiver a grandeza de dar. Nenhum aleluia? O menino vai correndo. Quando chega lá, o mais velho recepção diz: o que você está fazendo aqui? Ló, Massal, seu sem sorte. O menino todo suado entrega o bilhete, ele olha e diz: Samuel está lá em casa, o pai está mandando a gente ir. Olha para o menino e diz: mete o pé, some. O menino volta, correndo. Mas os irmãos que têm sandália não vão correndo, vão de cavalo. Primeiro monta num cavalo e vai galopando pelo deserto. Quando passa pelo menino que corre, o amaldiçoa, porque é assim que era feito. Eles o amaldiçoavam para ele não se esquecer de quem ele era. Então ele passa, e como é que amaldiçoa? Ele xinga, amaldiçoa e cospe na cabeça. Sabe o que ele faz? Bota o cavalo para galopar na frente, a poeira do galope vem no rosto do menino. Não é só o mais velho que faz isso, não. São os 7. Davi é o 8º. O 7 passa do lado, cospe na cabeça, bota o cavalo na frente. O 7. A partir daí, Davi passa a ter 4 características que, quando eu e você tivermos, é sinal de que a vitória está muito perto da nossa vida. Quais são as 4 características? Primeiro, saliva na cabeça. Segundo, sangue nos pés. Terceiro, poeira no rosto. E quarto, lágrima nos olhos. Quando você tiver com a cabeça cheia de saliva, com a cara cheia de poeira, com os pés sangrando de cansaço, mas tiver lágrima nos seus olhos, é sinal de que algo muito grande vai acontecer na sua vida, vai ser só questão de dias. Talvez você não entenda o que eu vou dizer, mas eu vou traduzir então. O que quer dizer saliva na cabeça? Quem é que cospe na cabeça de Davi? São os filisteus? São os amorreus? São os heteus? São os jebuseus? Quem é que cospe? São quem? Um pouquinho mais forte. Então quem é que matou Abel? Quem? Quem é que pegou José e jogou ele na cisterna? Eu não ouvi. Quem é que prendeu Jesus e entregou para os romanos? Quem? Foi quem, irmãos? São os irmãos. Então, com isso eu me consolei, porque há poucos dias atrás eu estava dizendo: não tem nenhum kardecista que é meu inimigo, nenhum católico que é meu inimigo, eu não tenho nenhum pai de santo que fala mal de mim, eu não tenho ninguém que vai para a internet, que tem muito o que fazer, para meter o pau em mim. A maioria das pessoas que querem me jogar no fundo da cisterna. Que fica cuspindo na cara do outro? São os irmãos. Quem é que fica lá amaldiçoando a vida alheia? São os irmãos. Os irmãos.
Os irmãos. Mas eu quero lhe dizer que não tem saliva que para uma missão, que não tem saliva que para uma unção, e que não tem saliva que para um chamado. Alguém pode só dar uma glória a Deus bem forte, exaltando? Recebe aí você, porque eu não sou vítima sozinho, não. Quando alguém se levantar para falar de você, fica triste, não. Isso é o sinal de que uma grande vitória está muito perto. Segunda característica, poeira na cara. Sabe por quê? Porque você está correndo, você está querendo a sua vitória, mas alguém vem de cavalo e bota você para o final da fila. Eu tenho uma palavra boa para isso. É que os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. O pé está sangrando. Eu não estou pregando para as paredes nem para o ventilador. Eu estou falando com alguém que entrou aqui dizendo: eu não aguento mais, hein? Minha jornada está muito difícil, eu não aguento mais dar um passo. Oh Deus, desce na terra e me socorre. Oh Deus, desce na terra e me ajuda. Oh Deus, desce na terra e fecha essas feridas. Ou eu não aguento dar mais nenhum passo. Eu quero lhe dizer que você não vai dar mais um passo, você vai muito mais longe do que você imagina. Deus não vai apenas te ajudar a dar mais um passo, Deus vai fazer você chegar onde você tem que chegar. Eu preciso ouvir um aleluia fervoroso daquele que entende que Deus está falando. O primeiro chega, ó, tríceps, bíceps e outros íceps, grandão, fortão. Quando Samuel olha, ele diz: está aí, é ele. Aí o dono da unção diz assim: eu já não lhe expliquei que o que eu estou precisando não é isso? Chama o segundo, não. O terceiro, não. O quarto, não. O quinto, não. O sexto, não. O sétimo, não. O menino chegou, mas não foi para a festa, não. O menino foi lá para o fundo, sentou em cima do monturo. Eu estou explicando o Salmo 51, tá bom? Daqui a pouco eu vou para a mensagem. Ele senta em cima do monturo, lá no fundo, e tenta limpar saliva com as próprias mãos. Alguém me mandou esses dias assim no Twitter: quem cala consente. E eu respondi: então Jesus consentiu, porque ninguém ouviu ele falar nada. Se você responder o que o diabo fala, você está se rebaixando ao nível dele. E ouça bem o que eu vou lhe dizer. Fui pregar num lugar no Nordeste, e o sonho do irmão era que eu fosse na casa dele. O sonho dele era um sonho, mais de 69,5 para mim ir na casa dele. Aí minha assessoria falou: tem um rapaz aqui nessa cidade, vamos lá. Eu falei: vamos lá na casa dele. Aí fui, quase morreu do coração. Entrei para dentro da casa, mas tinha um cachorro que não parava de latir lá fora. 15 minutos esse cachorro rachando de latir, rachando de latir, rachando de latir. Redobre a atenção no que eu vou dizer. Aí eu falei: irmão, por que esse cachorro late tanto? Ele disse: sabe por quê? Porque antigamente ele comia aqui no pé da mesa, e agora ele não pode mais entrar. Como ele não pode estar mais onde ele estava, ele late. E aí ele disse: porque cachorro late só. Então, quando alguém ficar latindo a seu respeito, não se rebaixa para responder não, porque cachorro late só. Deixa o cachorro latir, porque ele quer estar no lugar onde você está. E se você for lá responder, ele vai tomar o seu lugar. Então deixa ele latindo lá fora, e você aqui dentro abrindo a boca e dando um grito de glória. Aleluia. É Jesus que olha para Jerusalém e chora e diz: Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os profetas. Tem couro para aguentar o que eu vou falar ou não? Sim ou não? Sim. Olha, olha, olha. É melhor não falar. Não, você não vai aguentar. Vai? Vai mesmo? Não vou não. Vai aguentar? Existem duas igrejas, uma aqui dentro e outra lá fora. A igreja que está lá fora está lá porque nós jogamos eles para lá. Nós queimamos muitos dos nossos próprios irmãos nas fogueiras de inquisição das nossas tribunas, só porque cortou a ponta do cabelo ou porque foi visto jogando futebol ou assistindo televisão.
E agora não é mais pecado. Quem é que vai ter que dar conta disso? Quem é que mata os profetas? Bate no peito. Diz: eu é que mato. Nós é que matamos. Davi chega e se senta no monturo. Quem está me ouvindo, diga amém. Ele vai tentar limpar a saliva com a mão dele, mas aí, quando você tenta resolver as coisas com a sua mão, piora. Suja mais, meleca mais. Então deixa a saliva secar. Saliva seca. Ele ouviu dizer que no livro de Jó, Jó tentou cicatrizar as feridas com cinza. Então ele mete o pé na cinza do lixo e tenta cicatrizar, mas cinza é passado. E passado não cicatriza a ferida de hoje. Só existe uma coisa que fecha a ferida hoje. Aquilo que você vai receber aqui. A unção do Espírito Santo. Davi está lá no lixo tentando se limpar, é o barulho de festa em casa. Passou o primeiro não, o segundo não, o terceiro não, o quarto não, o quinto não, sexto não, o sétimo não. Aí ele disse assim: peraí, eu acho que eu me equivoquei, Deus deu o endereço errado. Aí o dono da unção disse: não, pergunta para ele se ele tem mais algum filho. Aí o profeta encosta em Jessé e diz: me diz uma coisa, senhor, por acaso o senhor tem mais algum filho? Eu posso imaginar Jessé abaixando a cabeça, chutando o chão, porque para profeta não se mente, hein? Ele chuta o chão e diz assim: sabe o que é? Então, né? Eu tenho um aí, mas sabe como que é, né? Ele assim não é bem assim. Eu vou dizer, ele é pastor de ovelhas. Samuel, conhecedor da cultura, diz: filho que não é guerreiro e é pastor, é bastardo. Samuel mata a charada na hora. É bastardo? E se é bastardo, nunca sentou na mesa e nunca comeu queijo. O que Samuel diz? Ah, é? Tem um? Então tá bom, manda chamar, e ninguém vai se assentar à mesa antes que o menino chegue. A mesa está posta. Todo mundo está achando que o lugar é deles, mas a mesa está posta para te honrar. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, aleluia. Deus está mandando eu lhe dizer: a mesa já está posta, e está chegando a hora de você se assentar nela. Alguém pode abrir a boca e dar um grito de glória, exaltando o nome do Senhor nessa noite? O mesmo que gritou humilhando o menino a vida inteira, agora é obrigado pela força do poder, da autoridade, a ir lá chamar ele para triunfar, para vencer. O mesmo que arrebentou, agora é forçado a ir lá chamar para a vitória. Ele vai na porta, vira de costas e grita: Davi! O menino deve ter pensado assim: já levei queijo hoje, já levei bilhete, o que será, hein? Deve ser para me fazer de bobo da corte lá em casa. Mas mesmo na expectativa de humilhação, ele é obediente. Tem alguém que quer ser abençoado aqui nessa noite? Então aprende o que eu vou lhe dizer. Toda a bênção de Deus só vem por um caminho, chamado obediência. Não a expectativa, mas a obediência. Não seja rebelde. Característica de rebelde: todo rebelde é desobediente. Não aceita a autoridade que lhe é imposta. Seja obediente. Se você sair da obediência, você perde a bênção. Aleluia. O menino obediente, com os pés cheios de sangue, todo melado na cabeça, cheio de poeira, mas tinha lágrima nos olhos, porque a lágrima nos olhos faz os olhos brilharem. E Deus disse: o que eu procuro está dentro, não está fora. Então, se alguém quer enxergar alguém por dentro, tem que olhar nos olhos, que é a janela da alma. Alguém que não é sincero não olha nos olhos não, ele faz assim, ó.
Mas alguém sincero, ele olha dentro dos olhos. Dentro dos olhos você vê a pessoa por dentro. Aleluia. Quando ele vai e grita, Davi! O menino vem todo sujo. Imagina a cena e para na porta. Já vou para o Salmo 51. Para na porta de cabeça baixa e diz, sim, senhor. Aí o dono da unção diz, vai lá e se aproxima do menino. Olha nos olhos dele. Samuel vem com um chifre perto do menino e bota a mão no queixo e levanta a cabeça dele pela primeira vez. De cabeça baixa não recebe unção. Tem que levantar a cabeça. Levantou a cabeça, que o menino abriu os olhos, ele tinha um brilho no olhar que nenhum dos irmãos tinha. Aí o dono da unção disse, pega o azeite e deita sobre este. Ele é o meu escolhido, desfavorecido. Eu vou tirar ele dessa lama e vou colocar ele lá em cima. Eu vou tirar ele daqui de baixo e vou colocar ele lá. Aleluia. Tem alguém sentindo a presença de Deus? Quando joga o azeite vai e arranca toda a saliva, toda a poeira e cicatriza as feridas dos pés. Davi passou a ser o maior referencial de virada de mesa da história da humanidade. Alguém sem expectativa, sem projeção e sem chance, se tornou rei de Israel. Mas dentro dele, Deus havia lhe colocado uma missão, e agora eu vou para o Salmo 51. Ele nasceu para uma missão. Quantos aqui nessa noite têm uma missão? Você nasceu para uma missão. Ela é maior que você. Qual a missão de Davi? A guerra. Mas um dia ele disse assim, hoje eu não vou para a guerra, cansei. Hoje eu não vou. Manda outro no meu lugar. Um erro é você mandar outra pessoa fazer o que é para você fazer. Davi quis mandar outro no lugar dele, e ele quis ficar em casa sem fazer nada. Já ouviu aquele ditado popular que diz que mente desocupada é... Lembrou? Davi fica no palácio e começa a observar as janelas e as portas ao seu redor. E aí ele olhou uma porta que ele nunca tinha observado, porque não tinha tempo. Mas a mente desocupada fez ele focar naquela porta. Oh, aquela porta, eu nunca abri ela, hein? Quer saber? Hoje eu vou abrir. E ele abriu uma porta que ele nunca deveria ter aberto. Levou para o alpendre do palácio, que está ao derredor do palácio, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor, mas ao derredor estão os alpendres, onde as unhas do nosso inimigo nos alcançam, onde a gente vai poder ver o que a gente nunca deveria ter visto. Ele vai para o alpendre, pastor Marco, e se debruça nele. Ele gostou do alpendre. Quando ele olhou, ele viu uma mulher se banhando. Batseba, não é nome próprio. Batseba quer dizer filha de Seba, nome do pai. Não é nome próprio. Ele olhou e viu Batseba tomando banho e disse: gostei. Olha para mim, eu não estou falando que Davi é solteiro. Não estou falando que Davi é divorciado. Estou falando de um homem que tem 1000 mulheres no seu harém. Não sei se tinha 1000 sogra, mas tinha 1000 mulheres. Mas mesmo tendo 1000, ele quis aquela. Olha o que ele faz, olha para mim, mordomo de dentro. Vai lá e busca. O mordomo foi, obediente, vai falar não para o rei. Chegou e disse: o rei te chama, vai rápido. Ela não pode nem olhar na cara da autoridade, ela entra de cabeça baixa, não pode olhar nos olhos do rei. O rei também não deixa ela falar, ela só pode falar se ele perguntar. O que Davi faz? Coabita com ela. Quando coabita, Davi diz: gostei de você, hein? Me dá o endereço do seu pai, que eu vou isentar ele de tributos e impostos, e a partir de hoje você vai ser mais uma concubina do meu harém. Aí ela fala: meu pai não é mais meu dono,
sou mulher de aliança. Davi gela e diz: você tem aliança? Tenho sim. Quem é o marido? É judeu? Ela disse: não. Davi disse: ufa, é o quê? É heteu. Heteu? Em Israel? É. Pelo fato de não poder servir o exército. É o seu melhor levador de queijo. Chama-se Urias. Não tem nada novo debaixo do sol, diz o sábio. O que muda é endereço e cor de olho. Mas a história é sempre a mesma. Urias, o entregador de queijo, manda chamar ele, faz um banquete em casa com os mais tenros queijos e coabita com ele. Mas todo entregador de queijo tem que ser fiel. Quando ele volta, ele diz: não vou comer queijo em casa com o povo passando fome na guerra. Davi diz: então só tem uma saída. Escreve um bilhetinho, enrola e bota na mão dele. E Urias vai correndo no deserto, com a sentença na mão. Parece que eu já contei essa história para você, né? Quando Urias chega, entrega para quem? Para o general da cabeça. O general olha e diz: tá bom. Urias é colocado na frente da batalha e morre. A notícia chega por intermédio de outro. Davi diz: problema resolvido. Não, porque quando Deus não tem um Samuel, Deus tem um Natã. Deus é o Senhor de todos os profetas. Natã, vai na casa do grande rei e prega para ele. No final da mensagem faz uma pergunta. A resposta vai ser a sentença para a vida dele. Natã chegou e a mensagem é simples. Um homem tem 100 e outro tem 1. O que nós vamos fazer com esse que roubou a única do outro? O maior erro, olhe para mim, que a gente pode cometer nessa noite é não se enxergar dentro da mensagem. É dizer assim: nossa, a irmã Mariquinha tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem. Mas se a irmã Mariquinha não está, então é porque a mensagem não é para ela, é para você. Porque Deus não fala de quem não está presente. Davi não se viu na mensagem, sabe, irmão? E diz: ah, irmã Mariquinha vai pagar caro, a gente tem que matar esse fulano. Mas aí tem o poder da revelação na mensagem. Toda mensagem tem que ter revelação, porque a mensagem é o esforço transcendente do Espírito Santo para fazer você entrar dentro dela. Quando ele diz: ah, tem que matar, tá bom, eu só preciso lhe dizer uma coisa: esse homem é você. Quando a revelação vem, a primeira coisa que ela faz, ela arranca com as unhas compridas toda a escama do nosso olho. Davi se enxerga, bota a cara no chão, Salmo 51 agora, redobra a atenção, e diz: sou eu. Peraí, antes de me matar, deixa eu escrever meu último salmo. Tá bom. Ele começa a escrever o 51. O primeiro versículo ainda é condenado à morte, o segundo ainda é, o terceiro ainda é, o quarto ainda é, mas quando ele escreve o quinto, Deus manda o decreto dizendo: se arrependeu? Então eu não vou matar. Quando Davi vai escrever o quinto versículo, ele se lembra, agora é forte que eu vou falar, ele se lembra de onde Deus o tirou. Quando ele se lembrou, porque já tinha esquecido, olha como é forte, aqui, sabe o que ele faz? Ele tira os sapatos da autoridade, o cedro, a roupa, se veste com o pior de todos os trapos, manda juntar todo o lixo da casa e botar no meio da sala dele. Ele se enfia as duas pernas no monturo, começa a chorar compulsivamente, como no dia que foi humilhado. Ele mesmo cospe na própria mão e bota na cabeça. Senta em cima do lixo e escreve o verso 5: em pecado fui gerado, e em pecado concebeu minha mãe. Ele está se lembrando de onde ele saiu e de onde ele veio. Para terminar, muita coisa em nós Deus tolera,
menos a ingratidão. O Espírito de Deus está descendo aqui através dessa palavra, para lhe dizer: lembra de onde eu te tirei. Pastor Eliseu, pouco tempo atrás eu fui pregar numa igreja. O pastor estava aleijado, tinha sofrido um acidente de carro, e as duas pernas dele ele não andava. Quem está me ouvindo, diga amém. 11 anos andando em cadeira de rodas. 11. Ouça o que eu vou dizer. Passou um pregador lá e orou por ele, e ele levantou. Quando ele levantou da cadeira de roda, foi uma briga na igreja. Porque um pegou a cadeira e disse: não, a gente tem que pôr essa cadeira aqui no altar. Ou diz: não, a gente tem que doar para a casa André Luiz. Ou diz: não, a gente tem que dar para a irmã fulana. E era uma briga puxando aquela cadeira. Aí o pastor gritou: ninguém vai ficar com essa cadeira, porque essa cadeira ainda é minha. Eu vou ficar com ela. Alguém gritou: pastor, para que o senhor quer a cadeira de rodas, o senhor está andando? Ele disse: negativo. Agora que eu vou precisar dela muito mais do que antes. Para quê, pastor? Vou colocá-la na cabeceira da minha cama. Todo dia de manhã, quando eu botar meus 2 pés no chão, eu vou olhar para ela e lembrar de onde Deus me tirou. Por isso que eu vim aqui lhe dizer: não joga fora sua cadeira de roda, não. Mantenha ela bem perto de você, para toda vez que você olhar para ela, você se lembrar de onde Deus te tirou. Feche os seus olhos. Um filme vai passar agora na sua mente. Um filme vai passar. É Deus te lembrando de onde Ele te tirou. Você lembra? Você lembra? É Deus dizendo: eu te escolhi dentre os seus irmãos da sua casa. Ninguém é igual a ti. Muitos olharam para você e disseram que você não ia dar em nada, que você só sonhava, que você dizia que Deus ia fazer. E agora? E agora que eu fiz? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do monturo, que arrebentei as algemas da escravidão que te prendia. Lembra? Quando clamaste, e as entidades não fizeram nada, e os deuses não fizeram nada, eu te amei primeiro, porque sem tu me conhecer, eu fui lá e te livrei do Egito. Portanto, eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outro Deus diante de mim. Estou te conduzindo para algo grande. Mas leva a sua cadeira de roda junto. Deixa o espinho da carne latejar bem forte. Ele vai inflamar. É para você não achar que você é melhor que os outros. É para você não achar que você é mais santo que os outros. Para você ter humildade.
Porque foi eu e não você que fez todas essas coisas. Foi eu. Ele te prepara para algo muito maior que está chegando. Eu tenho visto todo esse tempo que você carrega queijo. E muita gente ainda te chama de puxa-saco. Só porque você carrega queijo. Mas ninguém vai carregar queijo a vida inteira. Estou fortalecendo os seus ombros. Quando eu ver que você se acostumou com o peso do queijo, eu vou tirar o queijo e vou pôr a capa pesada da minha unção. Eu vou lhe dar 1 minuto para você falar com Deus agora do seu jeito. Enquanto o tocador vai aumentar o volume do piano, faz o que está dando vontade de fazer. Se lembra de quantas guerras você sobreviveu. Quantas vezes que você orou dizendo de noite: é melhor eu morrer porque eu não vou aguentar não, hein? Então o Senhor não deixa eu acordar. E você nem sabe como essa tempestade passou. Você está aqui de pé. Está aqui. Porque a missão que Deus te deu é maior do que você. É por causa dela, que está dentro de você. Recebe a presença do Espírito Santo agora. Sente o Senhor te abraçando e dizendo: eu te escolhi, sim. Vai, tocador, toca, 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 toca. Toca. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Eu quero sentir a alegria da tua salvação. Eu quero voltar com a mesma disposição daquele menino que carregava queijo. Eu não quero mais ter medo de deserto, nem de calor. Quero enfrentar os desafios. Me fortalece, me ajuda. Ei, você vai chegar onde você tem que chegar. Vai sim. Sente alegria. Sente alegria no teu espírito. Tenha medo dos desafios, porque grande e longa é a tua jornada. Grande e longa é a tua jornada. Eu estou passando bálsamo nos seus pés, fortalecendo a sua caminhada. Vais andar, vais andar, vais andar. Aleluia. Não se importe com a saliva, porque o bálsamo vai arrancar todas elas. Recebe a minha unção agora, recebe a minha presença, recebe a minha graça. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Mais forte, mais forte, mais forte, mais sincero, mais intenso, como se fosse o último dia de toda a sua vida. Digo que está engasgado na garganta,
Abre a sua boca e rasga esse céu, rasga esse teto. Ei, não se detenha, não se prenda, é agora. Sou o Senhor que te dei todas as coisas que tu tens, inclusive esta cadeira de rodas. Carrega ela com você. Você é parte dela. Quando fores coroado, lembre-se de quando carregava queijo. Assim diz o Senhor. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Aperte a mão ou abrace alguém que está perto de você e diga uma palavra de vitória para essa pessoa. O 51 não foi o último salmo de Davi. Não morreu de apedrejamento, morreu de velhice. O último salmo de Davi é assim. Um trecho dele diz: riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas tudo, e na sua mão está a força e o poder. Tão áureo que nem no livro dos Salmos está. Deus está levantando vários Davis missionários hoje aqui.